O ataque contra Fux Guilmar Mendes protagonizou mais uma cena polêmica dentro do STF. Em uma sessão recente, ele atacou publicamente o voto do ministro Luiz Fux, discordando de sua interpretação e usando termos que ultrapassaram os limites do debate jurídico. A atitude chamou atenção, porque, de acordo com a Lei Orgânica da Magistratura, ministros não podem se manifestar publicamente de forma política ou desrespeitosa contra colegas de tribunal. Ao agir dessa forma, Guilmar pode ter incorrido em violação direta da lei que rege a conduta de magistrados no Brasil. A declaração sobre impeachment. O ponto mais explosivo veio em seguida. Guilmar Mendes afirmou que o STF não aceitaria qualquer tentativa de impeachment contra seus ministros. A fala gerou espanto imediato, pois passa a mensagem de que a Suprema Corte estaria acima das regras constitucionais que valem para todos os cargos da República. A Constituição prevê que ministros do Supremo podem, sim, ser processados e afastados em caso de crime de responsabilidade. Portanto, a fala de Guilmar não apenas é polêmica, mas também parece contrariar o próprio texto constitucional. Por que isso preocupa? O equilíbrio entre os poderes é um dos pilares da democracia. Quando um ministro do STF afirma que a Corte não aceitará processos de impeachment, isso soa como uma tentativa de blindagem institucional absoluta. Esse tipo de postura cria a sensação de que o judiciário está acima da lei, enquanto, na realidade, ele deveria ser o guardião da própria legalidade. Especialistas alertam que esse tipo de discurso enfraquece a confiança popular nas instituições e abre espaço para crises ainda maiores entre o Supremo, o Congresso e a sociedade. Repercussão política. As falas de Guilmar já repercutem fortemente no meio político. Aliados da oposição enxergam nelas a prova de um STF arrogante e distante da Constituição. Já setores ligados ao governo tentam relativizar, alegando que o ministro apenas defendeu a estabilidade institucional. Mas em qualquer cenário, a frase "não aceitamos impeachment" será lembrada como um divisor de águas no debate sobre os limites do poder judicial no Brasil. Reação da sociedade. Nas redes sociais, a reação foi imediata. Críticos afirmaram que Guilmar age como se estivesse acima da lei. Para muitos, essa declaração é um atentado contra o princípio da separação de poderes, que garante que nenhum órgão da República pode estar imune à fiscalização e às sanções previstas em lei. A opinião pública, já desgastada em relação ao Supremo, enxerga esse episódio como mais um sinal de distanciamento entre a Corte e os cidadãos. Cenários futuros. Se a fala de Guilmar ficar sem resposta institucional, cresce a percepção de que o STF se coloca fora do alcance da Constituição. Isso pode aumentar ainda mais as tensões entre judiciário e legislativo. Por outro lado, se houver reação firme do Congresso, seja por meio de CPI, projeto de lei ou até novas tentativas de impeachment, o Brasil pode enfrentar uma crise ainda mais profunda entre os poderes. Conclusão. O ataque de Guilmar Mendes ao voto de Fux e a declaração de que o STF não aceita impeachment mostram um momento delicado da política nacional. Quando um ministro da mais alta corte do país desafia regras constitucionais, o equilíbrio democrático fica em risco. Essa crise expõe não apenas divergências internas no Supremo, mas também a dificuldade do Brasil em manter a harmonia entre seus poderes. Os próximos dias dirão se essas falas ficarão apenas como mais uma polêmica ou se vão desencadear um movimento real de reação política e popular. Versão limpa para CapCut. Protítulo. Guilmar ataca Fux e diz que STF não aceita impeachment. Guilmar Mendes voltou a gerar polêmica no Supremo Tribunal Federal. Durante uma sessão, ele atacou o voto de Luiz Fux, usando termos que ultrapassaram os limites do debate jurídico. Essa atitude pode violar a Lei Orgânica da Magistratura, que impede ministros de ataques públicos contra colegas. Mas o momento mais grave veio em seguida. Guilmar afirmou que o STF não aceitaria impeachment de ministros, uma declaração que contraria a Constituição, já que ela prevê a possibilidade de afastamento em caso de crime de responsabilidade. Essa fala preocupa porque sugere que a Suprema Corte estaria acima da lei.
Na prática, isso ameaça o equilíbrio entre os poderes e enfraquece a confiança da sociedade na justiça. No meio político, a repercussão foi imediata. A oposição acusou o STF de arrogância. Aliados do governo tentaram minimizar a fala, dizendo que Gilmar buscava defender a estabilidade institucional. Nas redes sociais, a reação foi de indignação. Críticos apontaram que o ministro age como se fosse intocável. Para muitos, a declaração é um ataque direto à separação de poderes. O futuro agora é incerto. Se nada for feito, cresce a percepção de que o Supremo se coloca fora do alcance da Constituição. Se houver reação do Congresso, podemos ver novas disputas entre legislativo e judiciário. O fato é que o ataque de Gilmar a Fux e a recusa em aceitar impeachment mostram um momento de grave tensão. Resta saber se essa fala ficará como mais uma polêmica ou se vai gerar consequências reais na política brasileira.